Você já parou para pensar no que é que molda a nossa mente? Além das coisas que a gente já conhece sobre nós mesmos? Hoje a gente vai explorar a psicologia analítica, uma abordagem profunda criada por Carl Jung. Aliás, é Jung, não é Jung. Toda boa história precisa de um conflito, um clímax, uma emoção e uma intriga. Então, vamos colocar isso na nossa história também. O Jung e o Freud tinham uma ligação muito forte. O Freud, aliás, via o Jung como um sucessor dentro da psicanálise. Mas as visões dos dois sobre o inconsciente e a natureza humana eram diferentes. O Freud acreditava que o inconsciente estava enraizado principalmente na sexualidade, e enquanto Jung via algo além, um inconsciente coletivo formado por símbolos e imagens que todos nós compartilhamos. A psicologia analítica vê o inconsciente não como algo pessoal, mas sim como algo coletivo. E o Jung acreditava que todos nós compartilhamos símbolos universais, que são os chamados arquétipos. Esses arquétipos, como o herói, a sombra e o sábio, aparecem nos nossos sonhos, mitos e histórias, guiando o nosso comportamento e o nosso entendimento de mundo. A individuação é um dos conceitos centrais da psicologia analítica do Jung, referindo-se ao processo de desenvolvimento e diferenciação da personalidade, no qual a pessoa se torna quem ela realmente é na sua totalidade. Esse processo envolve a integração consciente de várias partes da psique, como a sombra, o ego e o self, permitindo que o indivíduo alcance uma compreensão mais profunda de si mesmo. Na individuação, a pessoa aprende a harmonizar os aspectos conscientes e inconscientes da psique, reconhecendo e integrando tanto os aspectos luz como os sombrios de si mesma. Esse caminho é visto como um dos principais objetivos da vida, permitindo que a pessoa alcance um estado mais autêntico e completo de existência. O Jung acreditava que esse processo, quando bem sucedido, leva ao desenvolvimento de uma personalidade única, diferenciada dos padrões coletivos e sociais, mas em equilíbrio com eles. Outro conceito importante da gente discutir é o anima e ânimos. Conceitos desenvolvidos pelo Jung que representam as energias femininas e masculinas presentes dentro de cada pessoa, independentemente do gênero, ok? Anima é a personificação do aspecto feminino inconsciente no homem, enquanto o ânimos é o aspecto masculino inconsciente na mulher. Esses arquétipos não estão relacionados exatamente ao gênero, não apenas ao gênero, mas também às qualidades, características e energias associadas ao que consideramos feminino e masculino, como a intuição, a sensibilidade e a receptividade, em contraste com a lógica, ação e assertividade. O Jung acreditava que o processo de individuação, lembra, o caminho para se tornar uma pessoa completa e equilibrada, exige que conheçamos e integremos esses aspectos dentro de nós mesmos. Ao integrar o anima ou ânimos, o indivíduo amplia a sua compreensão e expressão emocional, além de abrir espaço para uma psique mais harmoniosa e complexa. Esse equilíbrio é essencial para o crescimento pessoal, pois permite que a pessoa se liberte de estereótipos ou expressões limitantes do gênero,
alcançando uma personalidade mais autêntica e adaptável. Olha que interessante. A sombra, segundo Jung, representa os aspectos da nossa personalidade que nós reprimimos, rejeitamos ou simplesmente não reconhecemos conscientemente. Esses traços, muitas vezes considerados indesejados ou inaceitáveis pela sociedade e pelos nossos próprios padrões, acabam sendo escondidos no inconsciente. No entanto, esses elementos reprimidos, como desejos, impulsos, medos e memórias, não desaparecem. Eles continuam a influenciar o nosso comportamento e as nossas emoções de maneira inconsciente. O Jung acreditava que explorar a sombra é essencial para o nosso processo de individuação e para uma vida mais equilibrada. A análise dos nossos sonhos é uma ferramenta valiosa nesse sentido, pois os sonhos frequentemente trazem à tona imagens e temas que simbolizam esses aspectos ocultos. Ao encarar essas representações dos nossos sonhos, podemos começar a entender e integrar partes de nós que evitamos conscientemente. Esse enfrentamento da sombra permite um autoconhecimento mais profundo e a aceitação das nossas complexidades internas, levando a uma personalidade mais completa e autêntica. Para entender um pouquinho mais sobre a psicologia analítica, nós entrevistamos uma profissional da área, a Cláudia. A Gabriela vai representar as respostas da Cláudia. Boa tarde, Cláudia, tudo bem? Tudo bem, Augusto, e você? Tudo bem também, Cláudia. Muito obrigado por estar participando desse projeto com a gente. Você poderia, por favor, se apresentar? Claro. Meu nome é Cláudia, eu tenho 42 anos, atuo há mais de 15 anos na área clínica, sou pós-graduada na abordagem junguiana e também cuidados paliativos pela São Camilo. Perfeito, muito obrigado. Nossa primeira pergunta, Cláudia. De que forma os sonhos são utilizados na psicologia analítica como ferramenta de autoconhecimento? Os sonhos e os relatos de vida são duas formas igualmente importantes de levar o paciente para o autoconhecimento. Lembrando que os sonhos, eles são conteúdos oníricos riquíssimos que emergem do nosso inconsciente e muitas vezes eles proporcionam o início, o caminho, uma conexão e até mesmo um desfecho ao conteúdo da sessão quando ela é compartilhada com o psicólogo. Perfeito. A psicologia analítica se aplica a todas as faixas etárias? E como que o trabalho com crianças e adolescentes difere do trabalho com adultos? Sim, se aplica a todas as idades, né? O trabalho com cada faixa etária é diferente justamente pelas fases de vida que o indivíduo se encontra. Com as crianças é de forma mais lúdica, com ferramentas inclusive diferentes de adolescentes e adultos, né? Como por exemplo a caixa lúdica. Já os adolescentes e adultos, a gente usa os sonhos e exercícios direcionados para o conhecimento dos seus complexos, dos seus arquétipos e da sua personalidade, né? Que são excelentes ferramentas constantemente utilizadas no processo de individuação também. Tá ok. A próxima pergunta é: o que é o processo de individuação e como ele se manifesta na vida das pessoas? Tá. O que conhecemos nas outras abordagens como terapia, né? Jung, ao desenvolver a abordagem analítica,
também conhecida como abordagem junguiana, dá o nome de processo de individuação. A tradução é justamente o que o próprio nome sugere, que é tornar-se um indivíduo em sua totalidade, né? E, ao mesmo tempo, somando suas vivências e suas experiências ao longo da vida. No processo de individuação, nos conectamos com o nosso self, que é a realização de si mesmo. Cláudia, quais os mitos e equívocos mais comuns sobre a psicologia analítica que você observa? Tá. O mito mais comum é confundir ou nomear a abordagem analítica como mística ou holística, por exemplo. Esse lugar muito se dá pela interpretação equivocada dos conteúdos encontrados durante o desenvolver da teoria, como os arquétipos, os complexos, religiosidade, espiritualidade, que Jung estudou e ampliou. São comumente utilizados por profissionais que muitas vezes não são psicólogos em suas formações e pouco têm de conhecimento sobre a abordagem junguiana em sua totalidade. De que maneira a psicologia analítica aborda temas como relacionamentos interpessoais e a busca por propósito de vida? Tá. A psicologia analítica nos proporciona tocar e acessar o inconsciente do indivíduo de uma forma muito ampla, e os relacionamentos interpessoais são parte da nossa construção psicológica, né? Começando com a família, que é o nosso núcleo existencial, e vão se expandindo para parceiros, amigos, filhos. Não existe uma única forma de acessar tais conteúdos. As ferramentas já citadas em outras questões são constantemente utilizadas nesse processo. Jung propõe, em um dos principais pilares da sua teoria, o processo de individuação, que é o enxergar-se de maneira única, né? Que vai de encontro ao entendimento de quem o indivíduo tem sido diante da sua existência num contexto passado e presente, possibilitando assim viver um presente mais consciente e construir o seu futuro cada vez mais próximo daquilo que ele almeja. Assim, né, o encontro ao seu propósito de vida se torna uma consequência do próprio processo. Cláudia, como você trabalha com os arquétipos e o inconsciente coletivo na prática clínica? Tá. Os arquétipos são ferramentas riquíssimas, pois contextualizam muito no setting terapêutico. É possível trazer à tona concepções de si mesmo, crenças limitantes e potencialidades também, utilizando os arquétipos, né? Os arquétipos frequentemente também podem representar uma simbologia, um significado que o próprio indivíduo atribui diretamente. Podemos trazer como exemplo os arquétipos de pai e mãe que o indivíduo acessou coletivamente, socialmente, e os pais que ele tem em sua vida, né? Já o inconsciente coletivo vai de encontro a um lugar importantíssimo e também atemporal, que nos atravessa constantemente, sem que muitas vezes tenhamos conhecimento sobre isso. Um acontecimento coletivo nos atravessa sem a nossa escolha, e não é algo individual como experiências vividas somente por nós. Ao compreender que existe um inconsciente coletivo, que também me constitui, eu consigo acessar conteúdos nunca antes compreendidos, dando significado àquilo. Cláudia, você poderia compartilhar um exemplo, sem quebrar a confidencialidade, de como a análise dos símbolos e mitos ajudou um paciente a superar um bloqueio emocional? Sim,
Uma paciente L, mulher, 31 anos, né? Teve a sua vida, até o momento de chegada no processo de individuação, totalmente conduzida pelo mito que a atravessava em relação à religiosidade e à sua prática doutrinária. Todos os seus desejos e vontades eram atravessados por símbolos que a levavam para um lugar de castigo, punição e erro, sempre que ela se conectava com suas escolhas pessoais e os seus desejos a serem realizados, né? Com sessões voltadas ao trabalho dos mitos e símbolos, foi possível conectá-la com os seus desejos de forma genuína e fazendo com que a paciente saísse desse sofrimento psíquico de não poder ser ela mesma. Tá. E vale ressaltar também que o Jung foi o teórico que estudou todas as religiões, né? Por talvez identificar que a religião é parte importante da constituição da psique do indivíduo. Isso é totalmente importante. Perfeito. Cláudia, como que você descreveria a principal diferença entre a psicologia analítica e outras abordagens, como a psicanálise? A principal diferença é a forma de análise do conteúdo trazido pelo paciente. A abordagem analítica amplia o que está reduzido ou até mesmo o que é desconhecido aos olhos do paciente, né? Ela proporciona um lugar de individuação onde originalmente é entendido quase sempre como um coletivo, o que também nos coloca em uma constante comparação de alguém ou de alguéns, de um lugar ou de lugares, né? E isso pode nos traduzir a viver com uma concepção de sermos somente isso, o que é bastante limitador. Sim, podemos dizer então que Jung amplia. E isso inclusive foi um dos pilares do rompimento com Freud, ao qual foi discípulo, certo? Isso, é isso mesmo. O maior exemplo de ampliação foi a validação de que, para além do inconsciente, descoberto pelo pai da psicanálise, que é Freud, existe também o inconsciente coletivo, que atravessa o indivíduo tanto quanto o seu inconsciente individual. Entendi. Quais são os principais conceitos da psicologia analítica que você utiliza na sua prática clínica? Tá. Os principais são os complexos, os aspectos de personalidade, mitos e símbolos, os arquétipos, inconsciente coletivo, interpretação de sonhos, sem contar o próprio significado do processo de individuação na vida do paciente. Tá. Cláudia, para a gente encerrar então essa conversa, para alguém que está assim começando na psicologia, você recomendaria a psicologia analítica e por quê? Sim, sem dúvida, né? Acho que eu já falei bastante sobre isso na minha resposta, do porquê foi a minha escolha, né? Mas se tivesse que enfatizar algo a quem está em período de formação e no conhecimento da psicologia como vocês, em minha visão, claro, porque eu considero uma abordagem que amplia tudo que é tocado em sessão e chega em lugares que muitas vezes longe da visão junguiana poderão passar a vida sem ser tocados, tampouco elaborados de uma forma mais profunda e inteira de si. Perfeito. Cláudia, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, pela sua disponibilidade e pelas suas palavras. Muito abração. Obrigada, eu que agradeço e precisando eu estou aqui. Obrigado. Obrigada, tchau. A psicologia analítica nos convida a uma jornada única de autoconhecimento, onde enfrentamos as nossas sombras e celebramos o nosso potencial. Que tal explorar o seu próprio processo de individuação? Conta pra gente qual foi o conceito que você mais se identificou. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!